Olá pessoal, hoje nós trabalharemos um assunto muito importante em todas as provas de concurso público em que há a língua portuguesa, independentemente de ser de nível superior, de nível médio, o assunto de hoje vai aparecer para vocês. Trata-se das vozes verbais, pessoal. Nós temos como principais vozes verbais a voz ativa e a voz passiva, embora exista a reflexiva e a recíproca. Trabalharemos fortemente hoje a voz ativa e a voz passiva. Vamos apenas lembrar rapidamente qual a diferença básica entre elas, o que nós já sabemos, tudo bem? Vamos à telinha, vem comigo. Os analistas mencionaram a alta taxa de juros. Perceba, pessoal, que o sujeito pratica a ação verbal e é por isso que o verbo está na voz ativa. Os analistas mencionaram a alta taxa de juros, ok? Dá uma olhada no próximo exemplo. A alta taxa de juros foi mencionada pelos analistas. Neste caso, o sujeito, pessoal, sofre ação verbal. A alta taxa de juros foi mencionada. E quando o sujeito sofre a ação verbal, nós falamos que o verbo está na voz passiva. Nós lembramos, certo? Sujeito que pratica ação verbal, voz ativa. Sujeito que sofre ação verbal, voz passiva. Ok, pessoal? O que nos interessa hoje fortemente, pessoal? Verificar os tipos de voz passiva. Então, olha, nós temos dois tipos de voz passiva. A voz passiva sintética ou voz passiva pronominal é aquela formada pela partícula C nos verbos que têm objeto direto, VTD, VTDI. E a voz passiva analítica, formada por meio de locução verbal. Quais são os dois tipos, então, de voz passiva? A voz passiva sintética, formada pela partícula C no VTD e no VTDI. E a voz passiva analítica, formada por locução verbal. Tudo bem? Vamos aos exemplos, pessoal? Vem aqui comigo, vamos lá. Analisaram-se os pontos controvertidos. Quem analisa, analisa alguma coisa. Analisar o quê? O verbo analisar, pessoal, pede claramente objeto direto. É um verbo transitivo direto. E nós sabemos que a partícula C, nos verbos que têm objeto direto, VTD e VTDI, forma a voz passiva, sim. Que tipo de voz passiva? Está aqui. Sintética ou pronominal. Tudo bem, pessoal? Eu vou ser redundante com vocês. Eu vou falar isso de novo, até pela sua importância. Então, o que é voz passiva sintética ou voz passiva pronominal? É aquela que se forma com a partícula C no VT, D e no VT, DI, nos verbos que têm objeto direto. Ponto. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Vem aqui comigo. Os pontos controvertidos foram analisados. Veja que o sujeito, os pontos controvertidos, sofre ação verbal. Eles não analisaram nada, eles foram analisados. Então, é caso de voz passiva, sim. Pois o sujeito sofre ação verbal. Mas esta voz passiva não foi gerada pela partícula C, no VTD ou no VTDI. Esta voz passiva aqui, ela foi gerada por meio de uma locução verbal. Dá uma olhada aqui, pessoal. Veja que eu tenho aqui, ó, dois verbos. Foram e analisados. Quando nós temos dois ou mais verbos para um único sujeito, nós temos o que chamamos de locução verbal. O primeiro verbo da locução, acompanha aqui comigo. O primeiro verbo da locução é chamado de verbo auxiliar. O último verbo da locução é chamado de verbo
principal. Então, qual que é a jogada sempre? Verbo auxiliar e verbo principal é locução verbal. Beleza? Então tá bom. A voz passiva formada por meio de locução verbal é chamada de voz passiva analítica. Tranquilinhos? Pessoal, fundamental que saibamos exatamente como que se dá a transformação da voz ativa em voz passiva. Principalmente a transformação da voz ativa em voz passiva analítica, que é aquela que se forma por locução verbal. Vamos ver isso nos exemplos, pessoal. Vamos lá. Os analistas mencionaram a alta taxa de juros. O sujeito, como pratica a ação verbal, nós dizemos que está na voz ativa, ok? E embaixo, a alta taxa de juros foi mencionada pelos analistas. A alta taxa de juros, que é o sujeito, não mencionou nada. Ela foi mencionada. Como o sujeito sofre a ação verbal, é caso de voz passiva. Que tipo de voz passiva? Sintética ou analítica? Analítica, pois é formada por locução verbal. Veja um detalhe aqui importante. No exemplo de baixo, a alta taxa de juros foi mencionada pelos analistas. Bom, é caso de voz passiva? É, porque o sujeito sofre a ação verbal. E o que é aquele termo ali classificado como agente da passiva? Pelos analistas, aquele que pratica a ação, aquele que age, que pratica ação na voz passiva é chamado de agente da passiva. Veja bem o exemplo de novo. A alta taxa de juros, que é o sujeito, foi mencionada. Voz passiva, acabou. Foi mencionada por quem? Pelos analistas. Então eu repito, aquele que pratica a ação na voz passiva é o agente da passiva. Ok? Então se eu dissesse, a prova foi resolvida por mim. Como a prova, que é o sujeito, foi resolvida, como sofre ação, é voz passiva. Daí eu digo, foi resolvida por quem? Por mim. Este que pratica ação é o agente da passiva. Falou? Então veja bem, que na transformação da voz ativa para a voz passiva, olha aqui, ó, pessoal, o objeto direto passa a ser o quê? Sujeito passivo paciente. E o sujeito agente, que pratica ação na voz ativa, ele passa a ser o quê? Agente da passiva. Então grave isso. O objeto direto vira sujeito passivo ou paciente e o sujeito agente passa a ser agente da passiva. Pessoal, essa transformação você precisa conhecer. Eu vou repetir agora, olho no olho com você. Quando você muda de voz ativa para voz passiva, o objeto direto vira o quê? Sujeito paciente. E o sujeito agente vira o quê? Agente da passiva. Tá ok? E mais um detalhe ainda nestes exemplos, eu vou mencionar para vocês e vou usar isso na resolução de questões que a gente inicia daqui a pouquinho. Então preste bem atenção no que eu vou falar. Vem aqui comigo. Percebam o seguinte, pessoal. Percebam o seguinte. Na voz ativa, que é o exemplo de cima, nós temos um único verbo. Verbo mencionar. Na voz passiva, que é o exemplo de baixo, nós temos dois verbos para formar a locução verbal. Veja que na voz passiva entrou em cena o verbo ser. Então, pessoal, a ideia é o seguinte: para formar a voz passiva analítica, entra em cena o verbo ser. E é por isso que se forma a locução verbal. Ok? Em resumo, o que é que eu estou querendo dizer com isso?
Volta para cá, olha para sua telinha. A voz ativa tem um verbo e a passiva tem dois verbos. Por quê? Entrou em cena o verbo ser formador da voz passiva. Então já vai guardando isso, galera. Vamos mudar a nossa telinha aqui. Veja bem, como na voz passiva entra em cena o verbo ser, qual que vai ser a jogada, pessoal? A jogada é a seguinte: se a voz ativa tem um verbo, a passiva vai ter dois. Se a voz ativa tem dois verbos, a passiva vai ter três. Se a voz ativa tem três verbos, a passiva vai ter quatro. E assim por diante, pessoal. Qual que é a jogada? Se a voz ativa tem um verbo, a passiva vai ter dois. Se a ativa tem dois verbos, a passiva vai ter três. Se a voz ativa tem três verbos, a passiva vai ter quatro. Por que sempre um a mais? Porque entra em cena o verbo ser, formador da voz passiva analítica. Tudo bem? Parece uma dica sem muita importância, mas não é. Só com esta informaçãozinha você pode eliminar muitas alternativas de muitas questões, de muitas provas. Beleza, galera? Tá bem claro isso? Então tá bom. E agora, galera, que nós vamos dar início à resolução de questões. Faremos inicialmente, pessoal, uma questãozinha da Fundação Carlos Chagas. Nesta instituição, o assunto vozes verbais é muito cobrado, como nós veremos. Primeira questão, vamos lá. Transpondo-se para a voz passiva a construção, o Homo sapiens estabeleceu o quê? Critérios de controle dos impulsos primitivos. A forma verbal resultante será: primeiramente, você já sabe que o verbo pede objeto direto. Isto quer dizer que admite voz passiva? Sim. Nós sabemos que o objeto direto é que vai se transformar em sujeito passivo ou paciente. Então, é o objeto direto que você vai buscar. Certo? Se você começar pelo objeto direto desta frase, vai ficar como, pessoal? Critérios de controle dos impulsos primitivos. O que tem eles agora? Traz o verbo ser à cena. Foram estabelecidos por quem? Pelo Homo sapiens. Veja que o sujeito ativo virou o quê? Agente da passiva. Ok, pessoal? Dá uma olhada nas alternativas. Letra A, foi estabelecido. B, são estabelecidos. C, tem estabelecido. D, têm sido estabelecidos. E letra E, foram estabelecidos. Ok, pessoal? Então só pode ser a resposta correta, letra E. Mas olha para mim aqui um pouquinho. Permita-me fazer uma perguntinha sobre a letra D desta questão. Leia novamente a letra D. Têm sido estabelecidos. Eu não poderia transformar desta maneira? Critérios de controle dos impulsos primitivos têm sido estabelecidos pelo Homo sapiens. Primeiro que, agora olha no olho, olha para mim aqui. Se a voz ativa tem um verbo, a passiva vai ter dois. Nós vimos isso. Certo, pessoal? Então, mesmo que você acabe se balançando pela letra D, calma aí, meu. A voz ativa tem um verbo, a letra D tem três. Só isso já descarta de cara a letra D, não precisa nem pensar muito. Tá claro isso para vocês? A resposta realmente é a letra E, foram estabelecidos. Legal? Joia! Vamos para a segunda questãozinha, então, da Fundação Carlos Chagas. Transpondo-se para a voz passiva a construção, a voz do futuro nos acorda. A forma verbal resultante será... Continua lendo aí o enunciado comigo, pessoal. A voz do futuro nos acorda. Neste contexto, quem acorda, acorda alguém. Acordar quem? O verbo acordar é VTD, verbo transitivo direto, pede objeto direto
admite voz passiva. Então veja bem, a voz do futuro que é o sujeito acorda. Acorda quem? Cadê o objeto direto? Nós. Isso quer dizer que este pronome nós é o objeto direto. E é ele, pessoal, é ele o objeto direto que vai se transformar em sujeito passivo. É ele o objeto direto que vai se transformar no sujeito da voz passiva. Você faria como essa transformação, então? Comece com o objeto direto. Nós, o que tem nós? Somos acordados, olha que eu incluí o verbo ser, somos acordados por quem? Pela voz do futuro. O sujeito agente virou lá o agente da passiva. Nós somos acordados pela voz do futuro. Ok? Dá uma olhada nas alternativas. Letra A, temos acordado, negativo. Não é o verbo ser que entra em cena para formar a voz passiva? Letra B, teremos acordado, mesmo raciocínio. Letra C, seremos acordados, já leia na sequência letra D. Somos acordados. Espera aí. A voz do futuro nos acorda. Eu acordo, tu acordas, ele acorda. Se o verbo acordar está no presente do indicativo, pode ter certeza que na voz passiva, este tempo verbal deve ser mantido. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. É por isso que a letra C está fora da jogada. O verbo ser está no futuro, na letra C. E na letra D, o verbo ser está no presente. Nós somos acordados pela voz do futuro. E isso valida a letra D, que é a nossa resposta. Tá legal? Posso descartar de cara a letra E? Nós temos sido acordados pela voz do futuro? Por que a letra E está errada? Nós somos acordados pela voz do futuro, nós temos sido acordados pela voz do futuro. Não posso aceitar a letra E como correta? Até poderia se não fosse concurso público, pois em concurso público, qual que é a regra? Se a voz ativa tem um verbo, a passiva vai ter 2, e isso já descarta a letra E de cara. Ok, galera? Então é a letra D que você vai marcar, somos acordados. Ok? Beleza. Terceira questãozinha, pessoal. Vamos lá. O Sudeste está descortinando sua vocação para os serviços. Transpondo-se para a voz passiva, a forma verbal passa a ser corretamente. Ainda analisando comigo o enunciado, pessoal. Vamos lá. O Sudeste está descortinando sua vocação. Grife, fazendo o favor, está descortinando. Você tem aí verbo auxiliar e verbo principal, é locução verbal. Está descortinando é uma locução verbal. A voz ativa, portanto, possui 2 verbos. Pessoal, se a voz ativa tem 2 verbos, a passiva vai ter 3. Você já sabe de cara que nas alternativas você vai procurar aquela que possui 3 verbos. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, ainda olhando a sua frase. O Sudeste está descortinando sua vocação. O objeto direto é o termo sua vocação. É ele que vai virar sujeito da voz passiva. Então, como é que vai ficar? Para isso, pessoal, eu vou até a telinha e a gente vai discutir algumas coisinhas. Tudo bem? Vem aqui comigo fazendo um favor. No enunciado da questão você tem o Sudeste está descortinando o quê? Sua vocação, que é o objeto direto. Para passar para a voz passiva, o termo sua vocação vai virar sujeito passivo. Como que a gente faz? Olha para mim um pouquinho aqui. Nós sabemos que na formação da voz passiva deve entrar em cena o verbo ser. Mas se há 2 verbos na voz ativa, em que momento que eu insiro o verbo ser? Sua vocação, veja pessoal, está descortinando, como é que é a brincadeira? Verbo auxiliar e verbo principal. Quando eu transformo para a voz passiva o termo sua vocação, que é o sujeito, veja bem o que vai acontecer. Sua vocação está, eu repito o verbo auxiliar. E aí sim eu incluo o verbo ser. Sua vocação está. Repetiu o verbo auxiliar? Sim. Agora trago o verbo ser em cena. Sendo descortinada
por quem? Pelo Sudeste. Então, pessoal, o que é que você deve fazer? Se na voz ativa já existe uma locução verbal, quando você passa para a voz passiva, você repete o verbo auxiliar, o primeiro verbo da locução. E aí sim, insere o verbo ser para formar a voz passiva. Por isso que vai ficar assim, sua vocação está sendo descortinada por quem? Pelo Sudeste. O sujeito ativo vira agente da passiva, ok? Então dá uma olhadinha nas alternativas. Letra A, estão descortinando? Negativo, são 2 verbos. A voz passiva tem que ter 3 nesse caso. Letra B, serão descortinados? Descarta de cara, porque são 2 verbos. Letra C, vai ser descortinada. Amigos, na formação da voz passiva você repete o verbo auxiliar. Então o verbo estar deveria iniciar esta locução. Letra D, sua vocação está sendo descortinada pelo Sudeste. Só pode ser a letra D de dado. Tudo bem, pessoal? Agora, dá uma olhadinha na letra E. Está para ser descortinado. A sua vocação está para ser descortinado completamente fora da casinha, a letra E. Ok, pessoal? Então a resposta é a letra D de dado, sem dúvida alguma. Beleza? Pessoal, a questão número 4 é uma questão um pouquinho diferente e extremamente importante. Transpondo-se para a voz passiva a frase leva a sério o quê? Uma das mais exigentes profissões do mundo, a forma verbal resultante será... Pessoal, vamos direto ao ponto. Pega o objeto direto, transforma em sujeito passivo e me traga a forma verbal resultante. Uma das mais exigentes profissões do mundo, o que tem ela? É levada a sério. Eu apenas busquei o objeto direto, transformei em sujeito passivo e trouxe à cena o verbo ser. Acabou-se. Uma das mais exigentes profissões do mundo é levada a sério. Veja as alternativas. Letra A, tem sido levado a sério? B, tem levado a sério? C, são levadas a sério? D, será levado a sério? Ou E, é levada a sério? É o que a gente acabou de fazer. Letra E é levada a sério. Por que não é a letra D de dado? Será levada a sério? O tempo verbal nesta transformação tem de ser mantido. Se a voz ativa está no presente, a passiva deve estar também. Legal? Exercício 5, pessoal. Vamos lá. Esta é uma questãozinha um pouquinho diferente, tá? Eu vou pedir atenção muito especial de todos vocês. Dá uma olhada lá. Não admite transposição para a voz passiva a frase. Pessoal, olha para mim um pouquinho aqui. O que ele quer? Ele quer a frase que não admite voz passiva. Nós sabemos o seguinte, só admite voz passiva os verbos que têm objeto direto. Ou é o VT de, ou é o VT DI. Todos os outros verbos não admitem voz passiva. Ou seja, o que você vai fazer numa questão dessa? Procurar o verbo, classificar o verbo e está tudo resolvido. Vamos então para a letra A. Os adeptos da ética de princípios não se queixam da distância das estrelas. Verbo queixar-se. Amigos, é só pensar o seguinte, quem se queixa de alguma coisa. O verbo queixar-se pede objeto indireto. Ele é um VTI. Isso quer dizer que não admite voz passiva. Porque, eu repito, na minha redundância, que só admite voz passiva o VTD e o VTDI, os verbos que têm objeto direto. Ou seja, na letra A já está a resposta. O verbo queixar-se não admite voz passiva, pois é VTI, é verbo transitivo indireto. Tá legal, pessoal? Não vamos deixar de ver as outras que são bem importantes. Letra B. O uso da camisinha contribui para diminuir a propagação da AIDS. Dá uma olhada aqui para mim. Quem contribui para alguma coisa. O verbo contribuir pede complemento preposicionado. Ele pede objeto indireto. E aí você diz, então,
Se ele pede objeto indireto, ele não admite voz passiva e a questão tem duas respostas. Negativo. O verbo contribuir realmente não admite voz passiva, pois pede complemento preposicionado. Mas não é só ele que existe na letra B. Dá uma olhada no verbo diminuir. Quem diminui alguma coisa. Diminuir o quê? Quantas vezes nós já discutimos isso e já falamos que se nasce do verbo as perguntas o que ou quem, o que ou quem, diminuir o que, diminuir quem, é o objeto direto que ele pede. E se ele pede objeto direto, ele admite voz passiva sim. Portanto, a letra B admite voz passiva não pelo verbo contribuir e sim pelo verbo diminuir. Vamos à letra C, pessoal. Essa é a única pergunta que o médico fará. Circule, por favor, a forma verbal é. Será que este verbo admite voz passiva? Olha para mim, vamos combinar uma coisa aqui. Para efeito de concurso público, o verbo ser vai ser sempre de ligação, cuja única função é conectar o predicativo do sujeito ao sujeito. Se ele é de ligação, não tem nada a ver com o objeto direto. Se não tem objeto direto, esqueça a voz passiva. Mas então, há um outro verbo na letra C, o verbo fazer. Dá uma olhada na forma verbal fará, que o médico fará. Opa, fazer o quê? Quem faz alguma coisa. O verbo fazer pede objeto direto, é verbo transitivo direto, admite voz passiva sim. Tá beleza, pessoal? Legalzinho? Vamos para a letra D, pessoal? Ele não desviará os seus olhos suplicantes daquela mulher. Tá lá o verbo desviar. Quem desvia, desvia alguma coisa, desviar o quê? Ele pede objeto direto, é VTD, admite voz passiva sim. Letra E. Vou aplicar a metáfora a uma situação do nosso cotidiano. Grife, vou aplicar. Verbo auxiliar e verbo principal é locução verbal. Então você grifa tudo isso, vou aplicar. Daí você pensa, será que esta locução admite voz passiva? Veja a pergunta que nasce dela. Vou aplicar o quê? Pessoal, sempre que temos as perguntas o quê e quem, objeto direto na cabeça. É uma locução verbal VTD. Admite voz passiva? Sim, galera. Legal? Eu poderia transformar isso da seguinte maneira. A metáfora vai, repetindo o verbo auxiliar, vai ser aplicada a uma situação do nosso cotidiano. Tudo bem? Por isso, a resposta só pode ser a letra A. Tudo bem, galera? Não se esqueçam, portanto, só admite voz passiva, verbo que tem objeto direto. Ou é o VT-D ou é o VT-DI. Tá legal? Última questãozinha, pessoal, muito importante, ela traz informações importantíssimas para você que vai enfrentar uma provinha aí pela frente. Vamos lá, então. A frase que admite transposição para a voz passiva é... Pessoal, agora é o contrário. Ele quer a frase que admite. Isso quer dizer o quê? O verbo da frase tem que ser ou VT-D ou VT-DI. Vamos lá então, letra A. O país pode chegar a uma situação caótica. Quem chega a algum lugar. O complemento do verbo chegar é preposicionado. Isso já descarta a possibilidade de este verbo admitir a voz passiva. O verbo chegar não admite voz passiva. Ok, galera? Letra B. O editorial é um desrespeito à soberania cubana. Circule o verbo é. Não combinamos isso agora há pouco? O verbo ser vai ser sempre de ligação. E verbo de ligação não admite voz passiva, porque não tem nada a ver com objeto direto. Letra C, pessoal. A atenção do Estado cubano para com a saúde popular é exemplo para todos. Circule o verbo é. Repita-se a explicação da alternativa anterior, pessoal. Verbo de ligação, esqueça.
voz passiva, tá ok? Vai para a letra D, veja lá. Houve indignação e protestos contra o editorial da revista. Dá uma olhada, porque agora eu vou parar um pouquinho para conversar sério com vocês. Houve. O que é que nós temos aí? O verbo haver no sentido de existir, pessoal. Verbo haver no sentido de existir é verbo impessoal. Verbo impessoal é verbo que não tem o quê? Sujeito. Então, peraí. Mas, será que ele pede complemento? Posso chegar para você e falar simplesmente houve? Não. Houve o quê? Indignação e protestos. Sujeito ele não tem, porque é verbo impessoal. Mas ele pede o quê? Complemento. Ele pede objeto. Que tipo de objeto? Veja pela pergunta. Houve o quê? O quê? Indignação e protestos. Ele pede objeto direto? Sim. Mas então quer dizer que ele admite voz passiva? Negativo. Basta você lembrar aquele esquema que nós vimos hoje sobre a transformação da voz ativa para a voz passiva. Na transformação da voz ativa para a voz passiva, o objeto direto vira sujeito passivo ou paciente. Certo? E o sujeito agente vira o quê? Agente da passiva. O objeto direto do verbo vira sujeito passivo e o sujeito do verbo vira agente da passiva. Isso quer dizer que para admitir voz passiva o verbo tem que ter duas coisas: objeto direto e sujeito. Tá ok isso? Ele tem que ter objeto direto e sujeito. O que isso quer dizer? Verbo impessoal, ou seja, verbo que não tem sujeito, não admite voz passiva. Tá legal isso, pessoal? Só lembrando rapidamente quais são os principais verbos impessoais. Vamos lá? Verbo haver nos sentidos de existir, acontecer, indicando o tempo decorrido. Verbo fazer indicando o tempo, faz um dia, faz 2 dias, faz 3 dias. E verbos que indicam fenômenos da natureza. É por isso que a letra D não admite voz passiva, pois ela contém um verbo impessoal. Para finalizar, meus amigos, veja a letra E. Cuba tem auxiliado países vítimas de catástrofes. Grife, por favor, tem auxiliado. Verbo auxiliar e verbo principal é locução verbal. Opa, será que essa locução verbal admite voz passiva? Veja a pergunta que nasce desta locução verbal. Se a pergunta que nasce da locução for o que ou quem, quer dizer que esta locução pede objeto direto e admite voz passiva. Vamos ver? Cuba tem auxiliado. Tem auxiliado o quê? Tem auxiliado quem? Países vítimas de catástrofes. Está aí o objeto direto. Se a locução tem objeto direto, ela admite voz passiva? Sim. Como ficaria a voz passiva? Países vítimas de catástrofes, repete o verbo auxiliar, tem, com acento circunflexo para fazer a devida concordância, tem auxiliado, ou melhor, tem sido auxiliados por Cuba. Países vítimas de catástrofes têm sido auxiliados por Cuba. A resposta só pode ser, portanto, a letra E. Bom, pessoal, espero que as dicas de hoje tenham sido úteis para vocês. Eu sei que serão, pois se trata de um assunto recorrente nas provas de concurso público. Eu só gostaria de deixar bem claro uma coisa para vocês, pessoal. Estudar o português para a vida, entre aspas, é uma coisa. Estudar o português para concurso público é uma história totalmente diferente. Então vocês podem encontrar esse assunto de maneiras diferentes dependendo da obra. É por isso que eu aconselho o seguinte: procurem para estudar uma obra de português para concursos públicos. Certo? Aí vocês não terão divergências no modo de visualizar o assunto. Tá ok? E a outra dica é o seguinte, pessoal. Se a sua banca é a Fundação Carlos Chagas, ou se é o CESP, ou se é a ISAF, ou se é a Sesgran Rio,
Procurem obras específicas para essas bancas. Há muitas obras e boas obras, tá, que trazem provas da banca comentadas. Ah, vou fazer um concurso da FCC. Procura um livro de provas comentadas da FCC. Se é do CESP, um livro de provas comentadas do CESP. Tá legal? E resolvam provas anteriores da sua banca. Esse é o caminho que a gente deve tomar aí. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para todo mundo. Até uma próxima. Tchau, tchau.